Olá, sejam muito bem-vindos novamente, meu amigo, minha amiga. Como é que está a preparação dos estudos aí? Conseguindo acompanhar as aulas, conseguindo fazer as revisões, tomando nota das observações mais importantes no caderno, revisando a lei, lendo e relendo, colocando as videoaulas em pausa, fazendo as observações, voltando, reassistindo novamente, repetindo as disciplinas, as leis que vocês acham e considerem mais importantes? Pois bem, é isso aí. O conhecimento se constrói a partir do momento que você vai lá, através das dificuldades que forem surgindo ao longo dos estudos, vocês voltem, releiam, e é assim que a gente consegue construir aí um conhecimento suficiente, bastante pomposo, para gabaritar a prova lá no dia do certame. Você que nunca teve contato com o direito, está estudando o direito pela primeira vez, saiba que qualquer concurso que você vai fazer hoje, efetivamente vai lhe pedir algo relacionado ao ramo do direito, tá? Então, não sei se essa é uma boa ou uma má notícia, tá? Mas, em que pese é que o certame que a gente está aqui tentando construir de forma, a cada passo, a cada lei, construir esse entendimento para vocês gabaritarem na prova, acredito que o que a gente vem passando e com as revisões de vocês aí de casa é o suficiente para gabaritar sem maiores dificuldades, sem maiores problemas no dia da prova, ok? Na aula passada, a gente tratou aqui sobre a lei de tortura, sobre a lei também que fala sobre o crime de genocídio, certo? Mas a gente vai fazer uma revisão, porque a lei de tortura é uma lei queridinha para os concursos públicos, certo? Principalmente quando envolve funcionário público, e também já expliquei acerca desta denominação, que não se utiliza mais, não é isso? Funcionário público apenas para os fins criminais, daquelas pessoas que não têm um vínculo funcional com a administração pública. E aí uma forma bacana para você começar a fazer esse link para não errar mais é, funcionário público não tem vínculo funcional com a administração pública, até que eu dei como exemplo os cargos honoríficos, os agentes delegados, né? Os leiloeiros, os pregoeiros, são aquelas pessoas que vêm lá por amor à pátria, né, sem remuneração, fazer aquela atividade em prol da administração pública, ok? Mas não tem vínculo que funcional, tranquilo? Então, qual é o termo correto? O termo correto é agente público, certo? E servidor público tá errado? Não, mas tem que ter cuidado, tá certo? Por questão do estatuto, esse servidor estatutário, então tá certo você chamar, tá certo? E quando ele é agente público, mas não é estatutário, você vai chamar como? Você vai chamar de empregado público, ok? Então, tomem cuidado a partir deste momento aí. E a observação que eu tenho a fazer é que, em que pese o crime de tortura, a gente já viu na aula passada quais são as combinações legais que o crime de tortura traz para este agente público, né? Alguns alunos ficam na dúvida se este agente público, ele se relaciona a qual tipo de vínculo com a administração pública, certo? Tirando aquela parte dos funcionários públicos, que obviamente não tem um vínculo funcional, daí então você já sabe, objetivando que para aqueles que são condenados pelo crime de tortura, se vai perder o emprego, se vai perder lá a sua estabilidade, obviamente aquele que tem vínculo, tá certo? Para não criar essa confusão aí na cabeça, tudo bem? Isso tá lá em direito administrativo, não cai na tua prova, mas é importante vocês conhecerem, porque pode ser que a banca tente criar um trocadilho, tentando induzir vocês ao erro, né? E dizendo, por exemplo, afirmando, né, numa das proposições, que para os crimes de tortura, somente os empregados públicos perderão seus empregos ou seus cargos, né? Tá falso, tá? É de uma forma geral. Qualquer agente público. E do conceito de agente, a gente já viu que tem vários gêneros, não é isso? Os servidores, os comissionados, os empregados públicos, tá certo? Tudo bem? Tranquilidade? Vem pra cá pra gente revisar lá os pontos mais importantes da lei de tortura, certo? Pra você que tá assistindo aí a aula pela primeira vez, sugiro que também assista a aula passada, que a gente conseguiu dissecar com mais propriedade a lei de tortura, tá certo? O que não vai significar dizer que nesta aula você também não consiga pegar os pontos mais relevantes para a tua prova, tá certo? Tudo bem? Vamos lá. A lei que fala sobre tortura é a Lei 9.455, que é uma lei de 1997, ou seja, sancionada após a vigência da Constituição de 88, não é verdade? A Constituição foi um ano antes, né?
Não, isso mesmo, 1997. Viajei agora. 1997, nossa Constituição é 1988, tá certo? Só para esclarecer, ok? E essa lei de tortura a gente não vai dissecar aqui, porque a gente já dissecou na aula passada. Realmente vamos falar das partes mais importantes. Obviamente que a gente não pode deixar de falar da Constituição Federal, até porque no seu próprio edital, lá no conteúdo programático, a banca, quando trouxe essas legislações infraconstitucionais, ela fez questão de pontuar os artigos que fala dos princípios fundamentais, que a gente também já viu na primeira aula, que vai do 1 ao 4º, não é verdade? Inclusive, pode até te cobrar na sua prova isso aí, certo? Se tá lá no edital, não custa nada ter uma questão lá te cobrando isso. Então, você tem que se municiar e prever o que a banca pode fazer, não de forma bondosa, mas de forma maldosa, lhe cobrar os princípios fundamentais, por exemplo. E ainda pode afirmar que os princípios fundamentais, né, encontra-se na Constituição Federal apenas no artigo 1º. Então, você, meu aluno, você, minha aluna, aí de casa, já sabe que tudo que estiver dentre os artigos 1º ao 4º refere-se aos princípios fundamentais, tá certo? Inclusive, para facilitar, o artigo 2º, a banca não te cobrou, tá? Então, é o 1º, o 3º e o 4º. 3 artigos que a banca te pediu e que todos os três, são princípios fundamentais. Não apenas um, exclusivamente. Mas, Vanessa, e o 5º não é fundamental também? Sim, mas garantias fundamentais e não princípios fundamentais. É outro departamento que eu falei para vocês também, que é o maior artigo da Constituição Federal, 78 incisos, que versam de maneira muito abrangente de quase absolutamente tudo. Todas as relações de tratos cíveis, né, como cidadão, como indivíduo, os direitos, deveres, garantias, os instrumentos para efetivar os direitos, tudo isso lá no artigo 5º da Constituição Federal. E quando a gente fala de tortura, o crime de tortura por si, ele já é um crime que quando você ouve, né, é interessante que tenha um bom senso para você começar a raciocinar. O que é torturar? Torturar uma pessoa é o quê? Se eu piso no pé de uma pessoa, eu estou torturando? Se eu puxo uma pessoa pelo braço, eu estou torturando? Se eu empurro essa pessoa, até mesmo despretensiosamente, eu estou torturando? Se eu defiro alguma palavra, né, algum xingamento, né, capcioso, maldoso, pejorativo para uma pessoa, eu tô também realizando algum tipo de tortura? O que caracteriza a tortura, né? Inclusive vem lá no artigo 1º da lei, é o quê? Intenso. O intenso, essa palavra não pode ser esquecida, porque é o que caracteriza efetivamente o crime, tá? Não é qualquer sofrimento, não é um mero sofrimento, não é um mero dissabor, certo? É o intenso, inclusive eu pedi para vocês tomarem nota aí dessa palavra, quando eu falei lá na aula passada, intenso sofrimento, e aí pode ser físico, pode ser mental, né? No caso psicológico, ok? Tá? Então, para caracterizar, início de conversa, para caracterizar o crime de tortura, certo? Não esquecer jamais aí dessa prerrogativa que tem que ser um sofrimento intenso, ok? Aí o artigo 5º da Constituição Federal, que também não podia ficar de fora, como eu falei, que ele é bastante abrangente, certo? E que é interessantíssimo a leitura desse artigo, mesmo que vocês não leiam todo ele de vez, tá? Porque eu confesso que é muito extenso, é cansativo, tá? São 78 incisos enormes, né? Que tem várias alíneas, A, B, C, D e assim sucessivamente, ok? Mas então, o artigo 5º, no inciso 3º, ele diz o seguinte: ninguém será submetido a tortura, certo? Então, se você tiver com o seu caderno aí tomando nota, já faz a observação que para a Lei 9.455 de 1997, o artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 3º, tá? O inciso 3º já prevê que ninguém poderá ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, tá certo?
Ninguém. Aí, uma certa feita, um aluno perguntou assim, professora, mas isso aí tem exceção, não tem? Eu respondi para ele, como assim que tem exceção? Porque no caso dos detentos, dos presidiários, dos custodiados, né? Esse tratamento aí não tem exceção não, de forma alguma. Inclusive, sob a ótica do sistema prisional, os direitos humanos, os direitos humanitários, eles imperam com muito mais veemência, né? Porque justamente é pela questão da ressocialização do indivíduo, que o direito humano ele vem com essa vertente de não torturá-lo. Para quê? Para aquela pessoa, ao invés de se ressocializar, do contrário, se for tratado com tortura, com tratamento degradante ou subhumano, né? Vai o quê? Ao invés de melhorar, vai piorar muito mais. Vai sair muito mais amargurado, vai sair com o sentimento de ódio, de fúria, de rancor. Tá certo? Então, de forma alguma, isso aí é universal. Ninguém. A Constituição Federal, ela poderia falar assim, ó, ninguém, vírgula, exceto, né? Ou seja, se não tem exceção no texto constitucional, a gente tem que interpretar a norma como ela vem. E como é que a norma vem? Dizendo a regra geral. Qual que é a regra geral? Ninguém. Tá certo? Então, isso você já sabe, tá suficientemente para gabaritar a prova. Se o edital lhe pediu a lei de tortura, se o edital te pede a lei de genocídio, né? E se o edital lhe pede garantias fundamentais e princípios fundamentais, nada impede que ela jogue uma questão de modo que ela faça um trocadilho multidisciplinarizando as leis para testar o conhecimento dos senhores aí de casa, ok? Então é interessante se municiar. Então, inclusive eu acredito que a banca de vocês é a Carlos Chagas, a banca Carlos Chagas é uma banca tranquila, tá? Em que pese a disciplina de direito em si. Mas nada impede que ela não faça esse trocadilho aí, tá? Então tem que prestar bastante atenção. Não só a Carlos Chagas, mas as demais bancas de concurso também, como IBFC, né? A FGV, gosta muito de fazer esse trocadilho e gosta de misturar as leis com o texto constitucional, certo? Para confundir o examinando, ok? Então criar esse lastro para não deixar se confundir. Não tem exceção para o crime de tortura, inclusive se ela trouxer algo em relação à promoção de igualdade racial e fala lá a questão de quem cometeu o crime de tortura contra negro vai ter a pena aumentada em dobro, não. Para efeitos de lei de tortura e para efeitos do crime da lei de genocídio, não tem essa qualificação para condenar, esse aumento da pena, essa majoração da pena, para quem comete o crime, né? No caso, esses dois aí, tortura e genocídio, independentemente de cor da pele. Não existe, é a forma geral, tá certo? Tem por escopo, inclusive, o inciso 3º do próprio artigo 5º da Constituição Federal, tá? Que é geral, voltando a dizer, é geral, ok? Retornando aqui. E o próximo inciso diz o seguinte, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura. Ou seja, a banca também pode trazer, é muito interessante ela trazer esses trocadilhos, ela trazer essas pegadinhas, por quê? Primeiramente, não é um concurso voltado para a área jurídica, não é? E em segundo plano, ela quer testar se o examinando está ligado nisso aí, tá? Deixando um pouco de lado a questão da igualdade racial, né? Ela pode te utilizar de forma geral, porque dentro da emenda de igualdade racial, ela traz essas legislações aqui, né? Se for pegar a lei de tortura e a lei do crime de genocídio, você vai ver que não tem nada lá em relação a em dobro se for praticado contra negro, contra índio. Não é bem assim que o texto da lei vem dizendo. Então tem que prestar atenção para não se deixar induzir pela banca, ok? E aí ela pode trazer ainda para você assim, ó, dizendo que se o crime de tortura, embora for praticado, né, com o interesse de obter informações de outrem contra a pessoa negra, esse crime de tortura, ele pode ser afiançável. Ou então ele vai ser, a depender da forma que foi cometida a tortura, suscetível de fiança. Olha só, jamais, certo? Letra da lei, grifa aí no seu material, coloca uma observação, um asteriscozinho, tá?
E a observação é, o crime de tortura é inafiançável. Mas, Vanessa, o que seria inafiançável? Simples. Quer ver? Um crime que você pode causar, você pode pagar uma fiança. O que é pagar uma fiança? É você pagar uma quantia, certo? A ser determinada a destinação pelo juiz competente, tá? Uma quantia também que vai ser determinada pelo juiz competente, tá? Como forma de pena imputada para quem comete determinado crime. Um exemplo, os crimes contra a honra, tá? Calúnia, difamação, ameaça não, que ameaça já vai lá, um crime de outra qualificação. Mas calúnia, difamação, tá? Tudo isso aí pode ser que o indivíduo que cometa esse crime pague uma fiança, tá certo? Pague uma cesta básica, pague penas de prestação de serviço, enfim. Mas no caso de tortura não existe essa prerrogativa. Geralmente a fiança vai para crimes de menor potencial ofensivo. Os crimes, entre aspas, mais light, tá? Não deixa de ser crime, mas são crimes menos graves, ok? No entanto, a doutrina, o direito em si, ele tem o crime de tortura como crime e o crime de genocídio como crimes gravíssimos. Inclusive, o crime de tortura é crime hediondo, tá qualificado como crime hediondo. Se o edital lhe pediu a lei de tortura, ele pode também lhe perguntar em uma questão, tá? Testar o seu conhecimento para ver se vocês estão ligados, se você sabe por que a tortura ela é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Daí você já sabe por quê. Por quê? Porque o crime de tortura é um crime hediondo, ou seja, é um crime grave, é um crime cruel, é um crime que coloca a vida ali, ó, como se não valesse nada. É um crime que coloca a vida em segundo plano, né? Sob ameaça de outra, com intenso sofrimento. Perceba, se diferente fosse, por exemplo, outro crime que é hediondo, um latrocínio, roubo seguido de morte, né? Já pensou se o latrocínio ele não fosse crime hediondo? Não fosse crime hediondo, inclusive, poderia, inclusive, ser afiançável. Já pensou? A pessoa comete um homicídio seguido de um roubo, vai pagar uma fiança ainda? De forma alguma, ok? Então, só para vocês concatenarem as ideias aí de casa, o crime de tortura é inafiançável, tá certo? Insuscetível de graça ou anistia, né? Já aconteceram situações em que o indivíduo, principalmente na época da ditadura militar, né? Foi a época em que aconteceu muita tortura aqui no Brasil, né? Por várias pessoas de determinado segmento, não vamos entrar nesse mérito, certo? Mas que essas pessoas aí conseguiram se asilar em outros países, conseguiram obter graça, conseguiram obter a anistia, tá certo? De outros países. E assim, por sua vez, não pagaram pelo crime que cometeu lá atrás, certo? Essa lei é de 1997, não é o caso, certo? Para você ter uma ideia aí, ok? Mas, por exemplo, se o crime for praticado depois de 1997 para cá, você já sabe que não pode. Tudo bem? Tranquilo? Aí tem um outro detalhe também, uma situação hipotética que a banca ela pode trazer, né, para te induzir ao erro, né? E também testar se você tá prestando atenção, veio estudando, conhece o edital, tá gabaritado para resolver a prova. O que é que a banca pode fazer para você? Por exemplo, a banca pode trazer uma situação hipotética, certo? Dizendo que você, uma situação, enfim, perguntando para você de casa se um indivíduo que não praticou com as suas próprias mãos um crime de tortura, mas sabe-se que o indivíduo foi o mandante daquela situação de tortura contra outra pessoa, certo? Ou então que ela tinha o conhecimento de que fulano iria praticar um crime cruel que ia causar intenso sofrimento a outra pessoa, certo? E não evitou, e não denunciou, tá certo? A banca vai perguntar para você se essa pessoa que sabia que o fulano iria cometer um crime que ia causar um intenso sofrimento para outra pessoa. Quer ver um exemplo? Na questão de
afetiva, né? Esses crimes que a mídia chama de crime passional, né? Movido por sentimento de amor e ódio, né? Desses crimes passionais, em que ou o cônjuge ou a cônjuge cometem, né? Essa questão de água quente, essa questão de veneno em comida, essa questão de choque, de amarrar, deixar uma pessoa presa, de perseguir, coisa desse tipo aí, né? Sem entrar no mérito da Lei Maria da Penha, tá? Por favor. Aqui a gente está discutindo a lei de tortura. E aí vamos supor que ele comentou para um amigo, né? Ou o indivíduo ou a mulher, enfim. Comentou para um terceiro que quando fulana ou fulano chegasse em casa, iria fazer isso ou aquilo. Essa pessoa aí, de que ele depositou a confiança para falar do crime que ia cometer, será que se o crime for cometido com intenso sofrimento, certo? Essa pessoa que sabia e poderia evitar caso denunciasse o fato, também pode responder por tortura? É isso que a banca vai fazer com você. E aí? Obviamente que sim. Esqueceram lá? A tortura, ela admite a forma omissiva, né? Só que tem um grande detalhe que as bancas divergem no entendimento. Inclusive, vai ser, se vier uma questão desse nível aí, vai ser uma questão passiva até de recurso posteriormente. Por quê? Alguns doutrinadores entendem que o crime de tortura, ele, na forma omissiva, ele se desqualifica de crime hediondo. O que é que isso quer dizer, Vanessa? Isso quer dizer que alguns juízes entendem que quem tinha o dever de evitar e não evitou, e quem tinha o dever de proteger não protegeu, comete tortura, beleza, comete tortura, tá? Mas vai ser na forma omissiva e desqualifica a forma de crime hediondo, certo? Então, cuidado. Se só tiver essa proposição, analise todas friamente, com bom senso, né? Porque o direito também tem isso, você tem que ter, às vezes, o bom senso para administrar a questão. Cabeça fria, pensa como se você fosse advogado, certo? Pensa como se você fosse advogado do cara que cometeu a tortura. Não pensa como advogado da vítima, não. Que aí você fica movido da emoção e você não consegue ser frio o suficiente para gabaritar a questão. Ali é um caso hipotético, mas poderia ser vida real também. Então você se coloca na condição de advogado do cara que cometeu a tortura. Tá certo? Você quer defender o cara. Sua obrigação é defender. Então, você vai analisar friamente, né? Para tentar desqualificar e ver se a banca tá te induzindo. Tá certo? No pior das hipóteses, você vai marcar que a forma omissiva desqualifica como crime hediondo. Beleza. Aliviou o seu cliente? Aliviou. Caiu na pegadinha da banca? Não caiu. É claro que sob a ótica da questão e da problemática que ele te trouxe. Se vier nesse nível aí. Certo? É claro que eu acredito que essa prova, se trouxer o crime de tortura para que você consiga qualificar, é muita informação da banca para esse concurso que não é do ramo jurídico, lhe pedir uma questão desse nível aí. Mas você está estudando e se preparando para isso, se gabarite, se nivele por cima, tá certo? Porque você tem que saber. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Constranger, lá no artigo 1º ainda, da lei de tortura, certo? Inciso 1º. Artigo 1º, inciso 1º. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, né? Causando-lhe sofrimento físico ou mental. E como a gente está falando aqui de tortura no contexto de promoção de igualdade racial e de gênero, porque o teu edital, além de trazer a promoção da igualdade racial, ele também traz a questão do gênero, certo? Não à toa que ele traz lá a Lei Maria da Penha, que ele vai trazer para você a Convenção sobre todas as formas de eliminação de preconceito contra a mulher. Então não se esqueça, tem que ter esse ponto de vista aí para a gente conseguir fazer o liame e acertar, né? Vamos supor que esse crime de tortura, ele foi cometido por um indivíduo, né? Que tinha um relacionamento, que restou-se frustrado, terminado, né? E que a outra pessoa não quer, já está decidida, que não quer mais aquele relacionamento, aquela convivência, né? E aí, ele começa a perseguir essa pessoa no local de trabalho, né? Ele persegue, ele vai, ele olha, aquela pessoa já anda assustado, já anda com medo, né? Nossa, fulaninho tá me perseguindo, fulaninho onde eu estou ele sabe, fulaninho observa todos os meus passos. Aquela pessoa se sente coagida, né? Aquela pessoa se sente constrangida. Já pensou se esse indivíduo que tá seguindo essa outra pessoa avista
essa pessoa aí perseguida com outro indivíduo num relacionamento, imagine o que é que isso pode se suceder, né? Uma pessoa que está perseguindo com a intenção de vigiar, de tutelar a pessoa e constrange outra, obviamente essa pessoa transmite o quê? Ameaça, ameaça, né? Emprego de violência ou grave ameaça. A lei não diz violência e ameaça. A lei dá alternativa, emprego de violência ou grave ameaça, né? Vamos piorar a situação. Vamos supor que o indivíduo que está seguindo a outra pessoa ainda fala o seguinte, liga para a pessoa e vai dizer assim, eu vou continuar a te seguir, certo? Porque eu quero esperar só a oportunidade de lhe fazer um estrago, né? De acabar com sua vida, de te deixar impossibilitada de você andar. Eu vou lhe vigiar. Imagine, né? Isso é tortura? Claro que sim. Precisou bater? Porque quando a gente pensa em tortura, às vezes, a gente só pensa o quê? Que vai ser aquela cadeira elétrica, que vai ser o choque, que vai ser cortar os dedos, que vai ser cortar os pulsos. Não, aí já parte para a forma física, né? Eu tô falando que a tortura ela também se consiste na forma da violência, obviamente, mas também da grave ameaça. Tá certo? Presta atenção que a lei, ela não diz que tem que ser os dois para qualificar a tortura, né? Pode ser ou violência ou grave ameaça. Tudo bem? E a linha A, ela diz o seguinte, qual é que é a finalidade desse emprego da violência ou grave ameaça? A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, né? Aí o cara tá seguindo porque o cara quer que a mulher, ou a mulher quer que o homem, né? Tanto faz. Ou a mulher pra mulher, ou o homem pro homem, enfim. Declare que ama, que vai voltar, que vai fazer o relacionamento ser revigorado, restabelecido, nutrido, enfim. Pode caracterizar? Pode. Pode sim, né? A linha B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Dê um exemplo aí, Vanessa Dor. Constante, né? Nos jornais, nos telejornais, principalmente de nível nacional. O que é que acontece? Quando o policial, né? Exemplo clássico, né? Segurança pública. Lá no Rio de Janeiro, quando os policiais sobem o morro, né? Que isso a gente já viu várias vezes aí na mídia, no Fantástico, né? O policial, a guarnição de policiais, sobe o morro, né? E consegue identificar um elemento, suposto elemento, que faz parte de uma cadeia criminosa que está sendo investigada. Aí pega essa pessoa, coloca dentro de vários pneus, né? Coloca o saco lá na cabeça e veda para que a pessoa dê o nome das demais ou faça a denúncia do que ele precisa, né? Para proceder à investigação, né? Isso aí, obviamente, é exemplo clássico de tortura, com qual finalidade? Obter informação, declaração também, né? De natureza criminosa, obviamente, né? Pela via criminosa, não é assim que se interfere, não é assim que se investiga, certo? E, obviamente, através dessa ação violenta, ok? Na sequência, a linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa, né? Essa aqui, acredite, é a forma mais sensata, mais sensível de tortura. Por quê? A pessoa já vem durante anos da vida, né, sabendo que existe a discriminação, o preconceito e o racismo, né? E aí a pessoa chega lá no seu local de trabalho, né, e acreditem que esse tipo de situação acontece até os dias atuais. Não é uma situação isolada, não. Não é uma situação distante. É uma situação que acontece. E acontece efetivamente, né? Digo com propriedade, que eu já tive a oportunidade de vivenciar, né? Nesses assuntos sendo discutido, certo? Lá no direito do trabalho, nas relações trabalhistas. Ok? O patrão, ele chega lá para o seu prestador de serviço e diz assim: fulano, bora, faça logo, seu macaco, seu chimpanzé, seu negão. Acontece.
Isso também é uma forma de tortura, porque a pessoa que está lá recepcionando esses adjetivos ridículos, pejorativos na relação de trabalho, se sente torturado. Por quê? Porque não pode falar nada, porque o patrão, né? E por ser uma relação de emprego, exige subordinação, tá? E sobretudo por quê? Porque tem medo de perder o emprego, tem que ir no teclado e tem que engolir a seco, tá certo? E vai sendo torturado ao longo dessa relação de trabalho aí, acontece, e acontece muito, tá certo? Quando não é desta forma, é pela via religiosa, né? Sabes que o seu funcionário pratica determinada religião. Vamos dar logo a religião aqui que é mais discriminada. Qual que é a religião que é mais discriminada? Qualquer religião de matriz africana, né? Até hoje, inclusive aqui na Bahia, que é a terra do Dendê, as religiões de matriz africanas sofrem discriminação e sofrem sim, tá? E sofrem sim, sobretudo pelas pessoas que criam esse desafeto, pessoas que se frustraram, pessoas que já nasceram num berço protestante, enfim, das mais variadas modalidades, ok? Não quero defender nenhum tipo de religião, até porque eu não faço parte de nenhuma religião, sou uma pessoa totalmente aberta. Mas que existe, na condição de pesquisadora, eu sei que existe. Não à toa que existem leis que vedam a todo tipo de discriminação por conta da religião. Aí daí a pessoa no seu ambiente de trabalho, vem lá, aí chega seu colega de trabalho, seu supervisor, seu diretor, seu gerente, enfim, o que quer que seja. E diz assim, ó, lá vem a macumbeira, lá vem o macumbeiro, lá vem a mãe de santo, lá vem o pai de santo, né? Lá vem o cheio de demônio, lá vem o endemoniado, lá vem o que dá santo, né? Uma pessoa que é dotada de algum conhecimento científico acerca dessas questões de religiosidade, não precisa nem ser um pesquisador, não precisa nem ser um cientista. O bom senso já diz muita coisa, né? A pessoa sabe que no íntimo, né, aquilo ali é pejorativo. Então ela vai fazendo aquilo ali, até a pessoa se constranger, se sentir mal, se sentir diminuída, se sentir reduzida. E se é uma pessoa que tem esse problema de identidade, é pior ainda, né? Então imagine, você já sofre discriminação por ser negro. Você já sofre a discriminação por ser negro e por ser praticante, atuante ou simpatizante de religião de matriz africana, né? Aí a pessoa todo o tempo ali, você não é obrigado a engolir, porque pode ser inclusive que essa pessoa seja o seu patrão, o seu chefe imediato, enfim, né? Então isso também é uma forma de tortura, tá certo? Isso também é uma modalidade de tortura, tem que ter cuidado, certo? Se a banca quiser te induzir, dizer que não, que isso não é tortura, que isso é apenas intolerância, errado, é tortura, tá na lei, ó. A pessoa fica o tempo todo, ainda diz assim, ó, e se eu souber que você é de religião de matriz africana, eu vou lhe demitir, viu? Eu vou lhe demitir, você não pisa mais os pés aqui no trabalho. Isso não é uma ameaça também? É claro que é uma ameaça, né? Inclusive grave, que a pessoa precisa do trabalho para ter dignidade de sobreviver, de pagar suas contas, não é isso? Então, ó, em razão de discriminação racial ou religiosa. Qual que é a pena, Vanessa? Reclusão de 2 a 8 anos, tá? Acredito eu, na minha humilde experiência, que a banca, no seu concurso, não lhe cobre pena, certo? Mas eu te diria também, tá? Que por experiência, né? As bancas, quando cobram leis, certo? Elas adoram cobrar prazo. O que tiver de prazo é prioridade. Por isso que vai aqui uma dica para você aí de casa, certo? Qual que é a dica? A dica é o seguinte. Quando tiver lei para estudar, tá? Você vai abrir a lei diretamente lá do site do Planalto. Por que era o site do Planalto, Vanessa? Já falei na primeira aula, vou falar de novo. Porque o site do Planalto é o seguinte. Se tiver uma atualização daqui a 10 minutos para trás, já tá lá. Daqui a 1 minuto, no site do Planalto, já tá lá. Tá certo? Não adianta pesquisar pelo Jus Esperniani, qualquer outro site, que não vale a pena, tá? Qual que é a fonte segura, Vanessa, para pesquisar? Site do Planalto. Beleza? Lá mesmo, ó, se você não quiser baixar a lei, lá mesmo você consegue consultar. Vai lá no seu computador, não pode ser celular, porque eu desconheço essa ferramenta no celular, né? Se você conseguir, ótimo, maravilha, show de bola, melhor ainda. Mas eu não sei. Então você vai pegar, dar o Ctrl F, o que é que você vai escrever lá para você estudar, vai pegar o seu caderninho, obviamente, fazer o seu fichamento, seu material de estudo, tá? Vai dar um Ctrl F, qual é a primeira palavra que você vai botar lá? Prazo. Prazo. Deu Enter, não tem nada de prazo? Show.
Esta lei não prevê prazo. É assim que fica esperto, tá? Aí você não achou prazo, tá? Mas você é um cara esperto, você vai ver que tem crime, por ter crime deve ter o quê? Pena. O que você vai escrever lá? Pena. Vai botar lá, ó, pena, vai dar o seu enter. Se já aparecer lá a pena, você vai ver quais são as modalidades, quais são as penas e vai começar a colocar o artigo tal, que fala, inciso tal, que fala sobre a forma tal deste crime, prevê pena de 2 a 8 anos, ok? E a terceira pesquisa importante é princípio, bancadora princípio. Bancadora pena, prazo e princípio. 3P, ó, pena, prazo e princípio, certo? Você que vai ser concurseiro, você que quer fazer essa prova, outros concursos, é importantíssimo ter esse macete aí para estudar, tá? Macetaço aí, Ctrl F, pena, prazo, princípio, 3P, ok? Pronto, colocou lá a pena. E o interessante é que essa lei de tortura, a maioria das penas que ela traz é de reclusão de 2 a 8 anos. Quando vai na forma omissiva, ela até é reduzida, né? Mas, na maioria dos artigos que trata de pena, vai ser de reclusão de 2 a 8 anos. Tudo bem? Dando sequência aqui, a gente já viu as modalidades de tortura também, tá aí na tela, para vocês darem uma olhada rapidamente, né? Então, ó, esse quadro comparativo, a gente tem 3 modalidades, tá? Mas a título da tua prova, o que tem mais pretensão de cair é a terceira classificação, tortura discriminatória ou tortura racismo, que é aquele praticado justamente que prevê lá no artigo 1º, inciso 1º, né, a linha C, em virtude de discriminação racial ou religiosa. Tudo bem? Bota essa observação, esse asterisco no caderno, certo? Que para título da tua prova pode lhe ajudar muito. Fica nervoso? Você vai, ó, liga o nome com o fato, ok? Tranquilo? Acho que nessa parte aqui sem maiores problemas acerca da modalidade, ok? Omissão. A minha preocupação, na verdade, na lei de tortura para a prova é que a banca traga algum trocadilho aí dessa omissão. Tô falando mais uma vez e batendo nesse ponto, porque é o meu medo, meu coração aperta, porque na parte omissiva tende a criar várias pegadinhas. Você já sabe que quem comete tem que pagar, né? E que omite? Olha lá, ó. Aquele que se omite em face das condutas, né? Nela tipificadas como crime de tortura, certo? Quando tinha o dever de quê? Olha lá. Evitá-las ou apurá-las, incorre na seguinte pena. Olha só. Detenção de 1 a 4 anos, né? Daí quando eu te disse que a doutrina se diverge dizendo que a forma omissiva do crime de tortura desqualifica como crime hediondo, é porque a própria lei não deixou lá a reclusão de 2 a 8 anos, reduziu a pena e modificou o regime de reclusão para detenção. Ok? Tranquilo? Olha essa observação também aí, tá? Simples. Põe um asterisco do lado do seu caderno, no seu material de estudo e coloca assim, ó. A tortura na modalidade. A tortura, né, por omissão. Coloca assim no teu caderno. A tortura por omissão, tá? Consiste a pena de detenção. Grifa aí, detenção, tá certo? Repetindo. A tortura cometida por omissão ou por ato omissivo, como queiram, consiste na pena de detenção de 1 a 4 anos. Beleza? Beleza? Detenção de 1 a 4 anos. Pronto. Feita essa observação, tá? A gente dá aqui sequência, porque a tua prova é para um concurso público, certo? Você será agente público e você precisa saber o que é que acontece, né? Caso você seja condenado, você não, né? O indivíduo seja condenado, certo? No crime de tortura, o que é que vai acontecer? Quais são as características aqui? Revisando, quem lembra? Quem lembra? Aí mesmo na sequência dessa sua observação, você vai colocar para mim o seguinte:
Você vai colocar aqui. O crime de tortura, além da pena que a gente já viu aqui, certo? Seja da forma omissiva, seja da forma comissiva, quando o indivíduo comete, né? Quando se trata de funcionário público, e a gente já sabe que funcionário público, né? Eu já expliquei essa questão aí, tá? Então, quando o agente, de forma geral, dos diversos gêneros, tá? Comete o crime de tortura, os efeitos da perda do cargo, emprego ou função são automáticos. Mas isso cai que é uma beleza em prova. Por quê? Porque cai na prova de pegadinha, né? Porque é muito fácil induzir a erro dizendo assim, numa proposição da prova, lá na sua questão que está lhe perguntando, que está lhe indagando sobre esse crime de tortura, dizer assim que a perda do cargo, emprego ou função não constitui efeitos automáticos, né? Daí você já sabe que tu tá ligado, né? Vai colocar que o quê? Os efeitos, eles são automáticos. Como é que é isso, Vanessa? Simples. Da mesma forma que o juiz competente vai lá prolatar sua sentença, ele vai expedir um ofício, né? Para o órgão, instituição, enfim, ou departamento, de que o indivíduo que está sendo apenado pertence, pedindo o seu desligamento, a sua exoneração, né? Definitivo, né? Ah, entendi, Vanessa. Além do cara, então, sofrer a pena de reclusão, né? Ou detenção, né? O cara ainda vai perder o emprego, né? Vai perder o emprego. Poxa, é complicado para o agente público que é condenado, né? Sim. Tem mais alguma coisa, Vanessa? Tem sim, né? Para você ver o quão é grave um agente público ser condenado pelo crime de tortura, né? Então, Vanessa, além do cara ser condenado, pegar a pena de reclusão ou detenção, o cara vai perder o emprego, ainda tem mais coisa? Tem mais coisa. O que que tem? O cara vai ficar interditado pelo dobro, bota aí o asterisco, pelo dobro do prazo da pena a ele aplicada. Como é isso, Vanessa? Simples. Qual que é a pena aqui para a forma omissiva da tortura? De 1 a 4 anos, não é isso? Beleza. Vamos supor que o juiz arbitrou em 3 anos. Beleza? Pronto. Se o juiz arbitrou em 3 anos, por quanto tempo esse indivíduo vai ficar interditado? Qual é o dobro de 3? 6. Então ele fica 6 anos interditado. O que é que isso quer dizer, Vanessa? Esses 6 anos interditado quer dizer que, se ele passar em outro concurso, ele não vai poder tomar posse, ele não vai ser nomeado. Quer dizer que, se ele tiver algum conhecimento, ou se ele for convidado para algum cargo comissionado, ele não vai poder também, tá certo? Quer dizer que, se ele tiver alguma empresa, né, e quiser licitar para vender alguma coisa ou prestar algum serviço para a administração pública, ele também não vai poder. Por quanto tempo isso, Vanessa? Pelo dobro da pena aplicada, ok? O que é que a banca traz, Vanessa, de pegadinha para mim aí? O que é que pode me prejudicar? O que é que eu tenho que me municiar aí? Ficar ligado para não errar. Tem que ficar ligado que a banca adora trazer essa pegadinha, dizendo que o indivíduo que foi lá apenado pelo crime de tortura vai ficar interditado pelo dobro da pena máxima, tá? Então, bota essa observação no caderno aí, ó. Cuidado, bota assim, ó. Cuidado, 2 pontos, e escreve. A banca pode induzir a erro dizendo que o agente público condenado deverá ficar afastado pelo dobro da pena máxima aplicada, certo? Quando, na realidade, ele será afastado pelo dobro do tempo da pena em que ele foi apenado. Bota assim mesmo, redundante, que o interessante aqui é você pegar aí o feedback da coisa, tá certo? Pelo dobro da pena que ele pegou.
de grosso modo falando. Tudo bem? Dá uma respirada aí e vamos adiante. Tem como esse crime ficar mais grave, Vanessa? Tem condições disso aí ficar pior? Tem. Sempre, no direito sempre pode piorar, certo? O crime em si, ele sempre pode piorar. Olha aí na sua tela, dá uma lida aí, rapidinho aí, nas aumentativas de pena. O parágrafo 4º, ele diz que aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Quando é que aumenta? Inciso 1º. Se o crime é cometido por agente público, a gente já sabe, né? Além daqueles todos os efeitos que a gente já falou aqui, não vai aumentar. Inciso 2º. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Vem pra mim aqui. Sabe por que piora a situação contra esses grupos de pessoas aí do inciso 2º? Porque veja bem, não se esqueça que determinado grupo de pessoas, que tem lá no artigo 5º, no caput da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, que a gente já sabe que é o princípio da igualdade material, né? E que tem aquela máxima de Rui Barbosa que dizia que tratai os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, na proporção das suas necessidades. Veja bem, o idoso, a gestante, a criança, o adolescente, o incapaz, todos esses grupos de pessoas possuem leis, microsistemas, melhor dizendo, que tutelam o interesse dessas pessoas na sociedade. Como é isso, Vanessa? Digo como exemplo, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Leis que versam sobre a mulher no estado gravídico, ok? Os incapazes também, né? Lá no Código Civil, certo? Então, são pessoas que na órbita da sociedade possuem peculiaridades que a colocam em situação especial. Não é situação de vantagem, é situação de tratamento especial. Portanto, se a tortura é cometida contra qualquer destas pessoas que está lá prevista nesse inciso 2º, a pena também é majorada. Ok? Tranquilidade? Vamos cá. E o inciso 3º, se o crime é cometido mediante sequestro. Aí sempre vê na mídia, ó. O indivíduo foi condenado por cometer tortura mediante sequestro. Cárcere privado. A moda é cárcere privado. Certo? Também comete tortura. Tranquilo? Aqui a gente já viu também que é automático os efeitos da perda do cargo. Não precisa a gente repassar novamente. Tá certo? E dando sequência aqui, a gente já entra para dar aquela revisada lá na lei de genocídio, ok? Lei pequenininha, certo? É uma lei que ela costuma cair em prova de concurso, né? Que é o exemplo clássico do indivíduo que quer destruir, né? No todo ou em parte, determinado grupo de pessoas ou segmentos em virtude de discriminação de cor, raça, etnia, nacionalidade ou religiosa, né? Quer ver? Matar, quem, né? Primeira coisa, na definição, né, do artigo 1º, né? O que é que vai definir o crime de genocídio? O que é que vai qualificar esse agente aí que promove, efetiva o crime de genocídio? Olha só, quem com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como matar membros do grupo, né? A linha B, causar lesão grave à integridade física ou mental, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes
a destruição físico-parcial, quem também adotar medidas destinadas a impedir aos nascimentos no seio do grupo, e quem efetuar a transferência forçada de crianças para outro grupo. Qual que é a minha observação aqui para o crime de genocídio? A minha observação, né, é que alguns países, né, atualmente, ainda faz essa prática algo costumeiro, certo? Como assim, Vanessa? Acreditem, o genocídio hoje ainda é uma prática real em alguns países. Mas, Vanessa, se é crime, tudo bem. Aqui no Brasil é crime, claro que sim. Mas alguns países não é crime, ou então não tem lei que define, ou então não tem lei que trata. Embora você sabe que existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? As regras de direito humanitário que tutela o bem jurídico da vida, certo? Vanessa, e esses tipos de genocídio pode acontecer como? Me dá alguns exemplos aí. A gente já viu que ele vai acontecer quando alguém com a intenção de quê? De afetar, de terminar, de machucar? Não. Qual é a intenção de quem comete o crime de genocídio? Destruir. Bota essa observação no caderno. Tome nota. Ó. Quem comete o crime de genocídio, tem primordialmente, certo? A intenção de, põe em caixa alta aí, ó, destruir, ok? Destruir. Para não esquecer dessa palavra técnica que vai qualificar o crime.